Alô, meus amigos e minhas amigas, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui para a gente bater um papo sobre a história das ferrovias aqui no Brasil. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho, porque isso facilita a comunicação entre a gente, ok? Vai lá. Muito bem, mas vamos falar sobre as ferrovias no Brasil. Como é que é essa história? É uma história fascinante, é uma história interessante porque tem muito a ver com a economia. E como é que o Brasil funcionava? O Brasil colônia, depois o Brasil real, depois até o Brasil na República. Mas vamos começar lá do comecinho mesmo. Dom Pedro II passava um calor, você já imaginou o calor do Rio de Janeiro? Que loucura! Passava um calor enorme com a família e resolveu fazer uma estradinha de ferro de 14,5 km para levar a família até Petrópolis. Foi assim que começou a história ferroviária no Brasil. Por incrível que pareça, foi isso. Mas depois eu quero falar da ferrovia que transportou o café. Porque nós tínhamos que fazer com que a economia brasileira voltasse a funcionar. A economia brasileira vinha muito mal naquele período, que era o início do século XIX. Nós tínhamos muito problema, porque a economia não funcionava. Enquanto a Europa estava bombando, com indústrias e tudo mais funcionando muito bem, nós estamos aqui com o fim do ciclo da cana-de-açúcar. Porque vendia cana-de-açúcar, vendia o açúcar lá fora por um preço muito pequeno e não funcionava, estava ficando inviável. E, de repente, o Brasil, por razões também muito interessantes, alguém trouxe da Guiana Francesa a sementinha do café. Isso um século antes. E deu certo aqui no Brasil porque nós tínhamos terra. Esse cara era do Rio Grande do Norte, hein? Mas isso se alastrou por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. No Rio começou perto da capital, mas aqui em São Paulo foi se espalhando pelo oeste do estado. E foi muito bem o café, porque tinha clima bom e tinha terra boa para o plantio. Deu tudo certo. Café bombando, sendo exportado pelo Porto de Santos, já o maior porto, né, que nós tínhamos, o maior porto da região da América Latina. Olha que coisa. Só que como é que o café descia para o porto? Vocês imaginem como é que era isso. Descia 800 metros, mais ou menos. Sabe como? No lombo de burro. É o que você ouviu aí. No lombo de burro. Perdia café, o custo era altíssimo, demorava um tempo danado para fazer isso. E aí, nós precisávamos reformar essa forma muito ultrapassada da infraestrutura da época. Como é que foi, então? O café já tinha economizado um bom dinheiro, os fazendeiros estavam bem. Apesar dessa dificuldade de trazer para o Porto de Santos, a gente exportava muito para a Europa. Mas aí o cafeicultor começou a pensar, bom, vamos facilitar o transporte disso. E pensar numa ferrovia. O Brasil estava devendo muito para a Inglaterra, porque veio em 1822 a independência do Brasil. A gente devia muita grana. E os ingleses tinham expertise em fazer ferrovias. Aí um cara chamado Barão de Mauá, que você já ouviu falar, importantíssimo na história ferroviária do Brasil, resolveu trazer os ingleses para construir a primeira estrada de ferro ligando Santos a Jundiaí para exportação do café. Como é que foi isso? Bom, você tinha um trecho de serra dificílimo. Então, tem toda uma epopeia da engenharia para construir nesse trecho. Trouxeram ingleses, técnicos da Inglaterra, engenheiros que sabiam que já tinham feito isso por lá, né? Não era fácil no país de Gales fazer também as conexões ferroviárias. E trouxeram toda essa expertise. E deu certo, mas não foi mole. Esse trecho de 800 quilômetros se transformou num trecho de mais ou menos 150 e poucos quilômetros. Olha só, de Jundiaí a Santos, 160 quilômetros, passando por esse trecho de 800 metros da serra, o que era uma imensidade difícil. Tinha declives enormes, etc. Você tem ideia, eles tiveram que mexer em trecho de rocha, mas explodiram a rocha? Não, porque isso ia ser muito complicado. Foram escavando na rocha. Fizeram paredes de mais de 20 metros, porque quando chovia torrencialmente na serra, você imagina como era segurar essa água para cima do eventual coitadinho do trilho que ia ser colocado ali. Então eles fizeram tudo o que havia do melhor.
E aí saiu a São Paulo Railway. Olha, uma ferrovia importante, depois ela muda de nome, e depois ela fica monopolizando o transporte de carga entre São Paulo, Santos e Jundiaí. Durante muito tempo, a falta de concorrência, inclusive, impediu o desenvolvimento de outras ferrovias que eu vou contar mais para frente. Mas esta ferrovia foi muitíssimo importante. Reduziu o custo do transporte em 1/3. Você já imaginou o empresário, dono do café, fazendeiro, porque não tinha uma fazenda ou não tinha uma ferrovia passando na porta de cada fazenda, mas eles organizaram uma maneira, havia o transporte em lombo de burro até o embarque, claro, depois isso se aperfeiçoa no passado, porque aí foram feitas outras ferrovias para diminuir o trecho em que o burro ou a mula funcionava para levar o café até o embarque, para depois dali vir de trem de Jundiaí até Santos. Mas o importante é que a engenharia fez coisas incríveis. Primeiro o funicular, depois a cremalheira e tantas obras de engenharia muito importantes. Teve um trecho, por exemplo, depois, porque existiram 2 ferrovias ligando Jundiaí a Santos, passando pela serra. Primeiro, mais primitiva, e depois se desenvolveu um pouco mais com a construção até de um enorme viaduto de aço, uma coisa que está lá até hoje, resistente, é histórica, é importante. Então, são coisas desse tipo que entusiasmaram o desenvolvimento da própria economia no Brasil, que estava num marasmo, eu disse isso para vocês. Então, veja, o que eu quero dizer? A história das ferrovias, eu repito o que eu disse no início, fascinante história, precisava ter um futuro melhor. Olha, como é que esse futuro foi sendo convertido em realidade? Outras ferrovias menores e importantes foram sendo feitas, porque os empresários também não se conformavam de transportar em lombo de burro até Jundiaí. Queriam fazer isso ligando Sorocaba a Jundiaí, queriam fazer mais lá numa outra ferrovia que surge depois, mais na frente, eu vou detalhar isso depois, que é a Mogiana, que pega até o Triângulo Mineiro, para também conectar ao Porto de Santos. São muitas experiências que tiveram êxito e que nós precisamos nos abraçar nesses períodos vitoriosos para colocar de novo a ferrovia competitiva, a ferrovia moderna. Nós fizemos coisas incríveis. Olha, como é que não podemos fazer isso agora? O transporte de passageiro existia naquela época. A São Paulo Railway transportava pessoas e tinha um monopólio que ficou até mais ou menos 1945, monopólio até aqui em Santos. Muita gente desceu a serra no trem, porque havia o transporte de carga e o transporte de passageiros. Depois, essas ferrovias foram estatizadas, depois foram privatizadas. Tem toda uma história, também há detalhes incríveis aqui. Mas o fato é que hoje, depois das privatizações, o que nós temos é o fim do transporte de passageiros. Uma coisa criminosa, que nós tínhamos transporte de passageiros em ferrovia eletrificada, por exemplo, ligando São Paulo a Bauru. Tudo isso foi abandonado, foi sucateado. Detalhe, a ferrovia fez São Paulo crescer. Isso é um fato muito importante. Quando se pega uma imagem de satélite à noite e se observa a quantidade de pontos luminosos ao redor de determinadas direções, você pode observar que são cidades que foram construídas ao redor de linhas férreas. Isso é espetáculo. Então, a gente diz que São Paulo cresceu em cima de trilhos e São Paulo é o que é porque os trilhos ajudaram demais. É importante lembrar disso. Só que com o tempo nós fomos relaxando. Nós tivemos problemas porque o asfalto era o grande inimigo. Houve um período em que o Brasil dizia que construir estradas era muito bacana, que o Brasil precisava fazer em 5 anos o que não tinha feito em 50. Isso foi Juscelino Kubitschek. Olha só o que ele disse. E antes disso, outros presidentes, até Getúlio Vargas, por exemplo, implantaram aqui, estou citando um, a indústria siderúrgica, a CSN, depois mais tarde a Cozipa. O que aconteceu com tudo isso? Nós tínhamos aço para fabricar canhões, que é o acordo que nós tínhamos com a Europa, e depois os americanos também acharam bacana fabricar
porque a Ford fabricava Ford em série lá nos Estados Unidos. E nós tínhamos o aço, e aí a indústria americana veio para cá, e o Brasil deixa de ser ferroviarista e vira um Brasil rodoviarista. Um erro estratégico que a gente até entende na época. Gerou emprego, fez funcionar a indústria, tudo bacaninha. Mas a gente tem que se livrar disso. Precisamos conectar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, com ferrovias no transporte de cargas e também no transporte de passageiros. Mas não é só transportar a carga para o porto, é transportar a carga que a indústria produz para os centros de consumo. O Brasil também não faz isso. Bom, passageiro então, de média e longa distância, a gente abandonou. Nós tínhamos uma ferrovia incrível, que era a ferrovia, o chamado Trem de Prata, que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. Quando nós privatizamos esse trecho de ferrovia importante do Brasil, primeira providência do interessado foi jogar fora o transporte de passageiros, porque ele queria só transportar minério de ferro. Isto foi um crime, mas a gente também historicamente entende o que aconteceu. Quando houve essa privatização, no governo Fernando Henrique, lá pelos anos de 1998, o que aconteceu? O governo tinha um abacaxi, ele enxergava aquilo tudo das ferrovias ultrapassadas, obsoletas, andando a 5 km por hora, quase na velocidade de um burro, né? Quase isso. Nós tínhamos que modernizar, mas não investimos. Você sabe que se você não investir, não tem milagre, não tem solução que vai de repente cair do céu. Ou você trabalha forte e firme, como você trabalha, eu sei disso, como nós trabalhamos aqui, ou isso não vai funcionar. Imagina que em vez de investir, que planejar o crescimento e a modernização da ferrovia, nós deixamos barato para que o carro, o ônibus e o caminhão fizessem toda a tarefa. Foi um crime, porque nós poluímos mais, criamos mais acidentes, custou mais caro. Você tem ideia da infraestrutura do Brasil? Fica mais barato levar do navio lá para a China, a soja, do que trazer de Mato Grosso até o Porto de Santos. Sabe por quê? Porque transporte em cima de caminhão. Nós estamos transportando cerca de 50% da soja em cima de trilhos. Só 50%. E nós precisamos pensar em cargas gerais. O açúcar, nós estamos transportando, porque é de interesse da empresa concessionária, cerca de 30% a 40% em cima de trilhos. Mas o container, que traz cargas gerais, que nos ajuda muito na importação e também na exportação, nós estamos levando cerca de apenas 5% em cima de vagões nos trilhos. O resto vem em cima de caminhão. Aí você chega no fim de ano, quando bomba a safra e quando você tem um transporte grande de pessoas usando, por exemplo, a entrada de Santos ou a rodovia Piaçaguera-Guarujá para a margem esquerda do porto, congestiona tudo. E o caminhoneiro passa a ser o culpado. E não tem culpa nenhuma. Essa história é muito bacana, mas a gente vai contar de novo em outros detalhes que eu tenho certeza você vai gostar. Forte abraço.